Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre nós e que Ele estenda a sua bondosa mão sobre a Igreja Presbiteriana em Rio das Ostras. Quero agradecer ao reverendo pelo gentil convite, pelo conselho por consentir. E, amada Igreja, quero parabenizar pelos seus 22 anos. Igreja muito ativa. São 3 filhas, é isso? Que a igreja tem? Ou mais? São 2 igrejas já organizadas e uma em formação. Parabéns. São poucas igrejas com tão pouco tempo já tenha frutificado tanto. Parabéns, amada igreja, pelo trabalho árduo e frutuoso que tem dado aqui. Amado, 22 anos, tempo de gratidão. Não faz muito tempo que nós passamos pelo Dia de Ação de Graças. E eu gostaria de convidar você para que abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Nessa manhã nós vamos nos debruçar sobre 4 textos. E eu gostaria de fazer uma análise de 4 perspectivas sobre a gratidão. E se fosse para dar um tema para essa mensagem, seria a gratidão além das palavras. Que eu acho que é isso que deve ser a gratidão. Não apenas de palavras, mas deve ir além. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? 2 Samuel, capítulo 23, do verso 13 ao verso 17. É um texto muito conhecido nosso, mas eu gostaria de abordá-lo sob o aspecto de gratidão. Mas antes, vamos falar com Deus. Bondoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este dia festivo. Estamos diante da tua mesa, da Santa Eucaristia, onde participaremos do pão e do vinho. Nesse momento, Senhor, aquieta o nosso coração, que nós possamos, ó Pai, atentamente ouvir a tua voz através da tua palavra. Que teu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que saiamos, ó Pai, esta noite, esta manhã, edificados por ti mesmo. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Assim diz o texto. Também 3. E no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? De maneira que a não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Adulão é uma cidade onde Davi encontrou refúgio quando ele fugia da presença do rei Saul. Saul era rei sobre Israel. Um espírito maligno vindo da parte do Senhor tinha tomado conta do seu coração. Davi. E Davi, fugindo dos ataques do seu rei louco, Davi fugiu para Adulão. Ali ele encontrou uma caverna, aonde ele pôde se refugiar
e tentar encontrar um pouco de paz. Ali Davi conseguiu se encontrar com a sua família, que também corria risco. E, curiosamente, aquele homem que fora escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel, ele encontrou pessoas que viram nele um líder. E ali se juntaram 400 homens. E eram 3 tipos de homens, basicamente. Eram homens fugitivos, realmente, homens de sangue, que estavam fugindo da morte. Porque se eles fossem pegos pelas autoridades, seriam mortos. O segundo tipo eram homens amargurados de coração. Eram homens que estavam tristes, homens que não tinham mais razão para viver, e encontraram ali com Davi um pouco de paz e sossego e um líder para seguir. E o terceiro eram bandidos, literalmente, ladrões, que não tinham tanto assim notoriedade como os do primeiro, mas também eram fugitivos. Essas 3 classes de homens, elas encontraram em Davi uma razão para seguir a sua vida. Esse texto é um texto histórico, e nós não podemos fazer alegorias com ele. O fato é este. Mas o fato aqui relatado nos mostra já Davi, já sendo rei, não mais um... E agora enfrentando o inimigo, os filisteus. E os filisteus parecia que haviam tomado conta de Belém. E Davi agora, como rei, não mais como fugitivo, ainda era seguido por estes valentes, esses homens com capacidades extraordinárias. E o capítulo 23, ele conta justamente a história desses valentes. E 3 desses valentes, o texto nos mostra que eles ouviram um suspiro de Davi, falando o seguinte: quem me dera beber daquela água lá do poço de Belém? Quem me dera eu ter a liberdade de entrar em Belém e beber daquela água, que aqueles inimigos não estivessem ali. Era essa a intenção de Davi ao falar, a suspirar dessa forma. Mas os valentes, entendendo que era apenas um desejo do coração de Davi, eles, por gratidão, por tudo que Davi já tinha feito na vida deles, lembrando lá do tempo de refúgio em Adulão, na caverna de Adulão, esses homens se esgueiram pelo território inimigo. Eles pegam uma taça de água e voltam até Davi e lhe entregam aquela água que, no seu entender, era tudo o que Davi queria. O que moveu estes homens foi um sentimento de gratidão, que foi além de palavras, foi além de dar um tapinha nas costas e falar: olha, Davi, você é um cara legal. Não. Eles agiram, eles tiveram o esforço para mostrar a sua gratidão. Davi, de forma talvez inusitada, pega aquela taça e fala: eu não posso beber isso. E derrama como libação ao Senhor, derrama como oferta a Deus, e fala: eu beberia esta água que custaria a vida desses homens. Eu não posso ser o alvo desta gratidão, eu não mereço estas vidas. Nós não podemos fazer uma alegoria com esse texto, mas se esse texto está na palavra de Deus,
é para, no mínimo, nós fazermos uma analogia. E a analogia que nós podemos identificar aqui é que Davi é a pessoa de Cristo. E estes homens, estes valentes, que eu já citei, eles representam a igreja, como cada um de nós, com as suas mazelas, com os seus problemas, condenados, e encontraram em Cristo um refúgio. Existem 2 salmos que parece que retratam esse período da vida de Davi. É o Salmo 57 e o Salmo 142. E ali, Davi, ele diz que o seu refúgio verdadeiro não é a caverna de Adulão, mas o seu refúgio verdadeiro é o Senhor. E não é isto, na verdade, para cada um de nós? O nosso verdadeiro refúgio não deve ser o Senhor? Ação de graças, amados, não é apenas pelos bens materiais que recebemos, mas ação de graças é pelo bem maior que recebemos, o próprio Cristo. Ele é o nosso refúgio. Ele é a dádiva maior que podemos ter. E por isso devemos render ações de graças. O segundo texto que eu gostaria de abordar com os irmãos está lá no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 19, verso 5 até o verso 10. Também uma história muito conhecida, que é a história de Zaqueu. Lucas 19, de 5 a 10. Que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem... Aqui nós podemos nos deparar com um homem que tem consciência que é pecador, tem consciência que não vale nada, tem consciência daquilo que as pessoas pensam dele. Ele não tem como disfarçar. Todos sabem que ele é uma pessoa reprovável. Ele é o chefe dos publicanos, ou seja, é o chefe dos coletores de impostos. Se ele não roubava, por gestos ilícitos, se algo custava 10, ele cobrava 20, ele pelo menos sabia o que os outros cobradores de impostos faziam. Então ele era cúmplice, ou por ser ativamente roubar o povo, ou por omissão, saber que roubam e não faz nada, não toma nenhuma atitude. Então Zaqueu era uma pessoa indesculpável, e por isso alvo do ódio dos seus patrícios. Esse homem, ele encontra em Jesus uma esperança de mudar de vida e encontrar paz. Ele sobe uma árvore para apenas olhar quem é esse homem que havia mudado vidas de tantas pessoas. E para surpresa, Jesus o encontra
em cima daquela árvore e fala: olha, eu sei quem é você. Você é Zaqueu. E eu quero comer na sua casa. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero partir o pão contigo. Essa atitude foi tão significativa para a vida de Zaqueu, que Zaqueu ele desce muito rapidamente e o recebe a Cristo com alegria no seu coração. Isso é uma atitude natural de uma pessoa que tem a consciência pesada, que sabe que realmente é pecadora e que seus pecados estão sempre diante dela. E quando o Senhor chega e fala: olha, eu quero estar com você, eu quero comungar com você, isso tem especial preço, tem um especial valor. E eu me pergunto, será que eu vivo recordando essa atitude de Zaqueu em minha vida? Será que eu tenho essa mesma perspectiva quando eu sou convidado pelo Senhor Jesus para participar da Santa Ceia? Que sou um pecador, que realmente não mereço estar aqui, e que eu estou aqui é pela graça dele, e o recebo com alegria no meu coração. Essa perspectiva é a perspectiva de um homem que sabe que não dá para ser grato apenas com palavras. E o que ele faz? Zaqueu, ele simplesmente, ele fala: Senhor, olha só, eu sei que eu estou errado, e eu faço o seguinte, eu tenho muita coisa, eu vou dar a metade do que eu tenho. Pelo menos esse homem é lúcido. Vocês lembram de Ananias e Safira? Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Venderam uma propriedade, falaram que estava doando tudo, todo o valor que foi vendido estava sendo revertido para a obra, mas na verdade eles reteram parte. E mentiram, falando: olha, estamos entregando tudo. E aí nós conhecemos bem a história, que a disciplina de Deus caiu sobre aquele casal. Esse homem é coerente. Ele fala: eu não vou dar tudo, mas eu vou dar a metade. E olha, é muita coisa. E eu estou abrindo mão disso para doar aos pobres. E se eu defraudei alguém, se alguém chegar e vier me cobrar, eu vou dar 4 vezes mais. A lei de Moisés falava que se você acaso tivesse defraudado alguém, você só teria que pagar 20% a mais. Ou seja, você vai pagar aquilo que você deve e com juros de 20%. Era isso que a lei de Moisés fala. Lá em Levítico, capítulo 6, verso 5. Vai falar da quinta parte. A quinta parte nada mais é do que 20%. Esse homem está indo além da lei de Moisés. Eu vou pagar 4 vezes mais. Na minha época de quartel, quando a gente, Samuel sabe disso, quando a gente fazia alguma coisa e quebrava o equipamento, ou extraviava, nós tínhamos que pagar 3 vezes na forma da lei, né? Se um capacete custa R$10, eu deveria pagar R$30. Mas só custa 10, não, vai ter que pagar 3 vezes na forma da lei. Aqui esse homem está pagando 4 vezes. E isso porque ele quer, não é porque ele está sendo oprimido. O que isso nos mostra, irmãos? Que a gratidão é um ato de renúncia. Renunciar àquilo que lhe é próprio, aquilo que você tem e não tem nada de errado, mas você está disposto a abrir mão. Quanto mais aquilo que você tem consciência de que não lhe é próprio, de que você está errado. E eu não vou ficar apenas em questões financeiras. Eu quero falar, às vezes, de um perdão. Quero falar de você dar o primeiro passo.
às vezes é uma pessoa que te magoou, que te fez muito mal, e que você está cheio de razão, e você diz, é ele que tem que me procurar, e eu não vou procurá-lo. Eu tenho que aprender a abrir mão, como Zaqueu abriu, e vou dar o passo. Eu vou simplesmente renunciar o meu direito ao meu orgulho, o direito da minha dignidade. Eu não vou procurar essa pessoa, ele está errado, eu estou certo. Renúncia. Porque isso é o gesto de pessoas gratas. São pessoas que reconhecem que, por mais que ela venha a fazer, jamais poderá se comparar com aquilo que o Senhor Jesus fez por elas. Precisamos ter um coração como de Zaqueu e aprender a renunciar até mesmo o nosso orgulho. O terceiro texto que eu gostaria de abordar com os irmãos fica em Marcos, capítulo 14. Verso 3 ao 9. Que diz assim, Marcos 14, do verso 3 ao verso 9. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque aos pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aqui nós vemos um caso também muito conhecido nosso, de uma mulher que pega algo precioso seu e dedica ao Senhor. A gratidão, ela deve ter um ato de dedicação. Essa mulher, ela estava com o coração alegre em poder estar com o Senhor Jesus. Na novela da Record, mostra essa mulher lavando os pés do Senhor Jesus. E ela era uma pecadora. E ela fica tão grata, que ela pega esse bálsamo e derrama sobre o Senhor. E aqui nós vemos exatamente isso, uma dedicação de algo que lhe é precioso, algo que lhe custa caro, e que ela dedica ao Senhor. Nós podemos falar que somos gratos pela família que temos, podemos dizer, Senhor, obrigado pelo meu carro, que eu pude comprar o meu carro e pagar o meu carro. Senhor, obrigado pela minha casa. Senhor, eu sou grato pela promoção no trabalho. Senhor, eu sou grato pelo emprego que eu consegui, pelo concurso público. Mas o gesto de gratidão que nós devemos fazer é um gesto de dedicação. E essa mulher, ela dedicou isso ao Senhor. Tem algumas pessoas que gostam, eu sei que vocês já ouviram isso muitas vezes, né? De colocar no para-brisa do carro a serviço do Senhor, a serviço do rei, negócio desse. Mas
não tem coragem de dar carona para o irmãozinho que está saindo debaixo de chuva para ir para casa. Não, ele vai para um lado, eu vou para o outro, não dá para dar carona. Ou então, não tem capacidade de dedicar, né, além daquilo que você que é membro, entregando o seu dízimo, se retém aos 10%. E quando você vê alguém necessitado, não é capaz de ir além e dar também a sua oferta, a sua contribuição. Fica limitado, não, eu já fiz a minha doação, eu já fiz a minha parte, já entreguei o meu dízimo e eu já estou quite com as minhas responsabilidades religiosas. E não tem o coração de dedicar tudo que tem e tudo que possui, a sua mente, o seu coração, a sua força, os seus bens, a sua família. Essa mulher, ela não se mediu, ela ofertou aquilo que lhe era caro. Por que que nós não podemos fazer isso? Muitos jovens olham para a vida de pastor e falam, não, nunca vou ser pastor, está doido, rapaz, ser pastor? Não, não quero isso para a minha vida não. Mães que dizem, não, meu filho não vai ser pastor não, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um militar, mas meu filho não vai ser pastor não. E de alguma forma é criada uma cultura contra a dedicação ao Senhor. Deus precisa de corações gratos, que estejam dispostos a dedicar não apenas palavras, mas a própria vida, se isso for necessário. Até mesmo um filho, se isso for necessário. Até mesmo um bem. O último texto que eu gostaria de abordar, trazendo essa palavra de gratidão ao nosso coração, fica no velho texto de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Lucas 17, de 11 a 19, que conta a história dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto ele é muito rico, me dá vontade de ficar pregando, falando dele por mais 1 hora, mas eu vou me conter. Mas eu gostaria de trazer alguns acentos desse texto. O primeiro é que quando o Senhor Jesus está passando por Samaria e Galiléia, ele não está ali com o objetivo de fazer alguma coisa, ele está indo para Jerusalém, ele está a caminho, ele está indo adiante, mas ele precisa passar por ali, ele está de passagem. E neste caminhar, ele encontra com 10 leprosos. Às vezes acontece a mesma coisa na nossa vida. Nós estamos a caminho, fazendo o que for na nossa vida, criando os nossos filhos, trabalhando, estudando, e no meio deste caminho aparecem os leprosos.
pessoas indesejáveis, pessoas que você procura fugir, você não quer ter relacionamento, você não quer, olha, é muito importante o que eu vou fazer, eu não posso parar para dar atenção, eu não posso parar para cuidar, eu tenho mais a fazer. E talvez você crie uma certa cegueira seletiva com algumas pessoas. Ah, essa pessoa é muito chata. Ah, essa pessoa é inconveniente. Ah, lá vem essa pessoa de novo. Vai me pedir alguma coisa. O Senhor Jesus ouve o clamor dessas pessoas. Entraram nessa aldeia, encontraram os 10 leprosos, que ficaram de longe lhe gritando, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Quantos leprosos, durante o seu caminho, têm se apresentado e gritado para que você pudesse ter misericórdia dele? Talvez seja um filho, talvez seja um parente, um irmão, uma mãe idosa, ou até mesmo um vizinho, ou o teu chefe, ou o teu subordinado. E de alguma maneira, eles estão te chamando a atenção, mas você é importante do que parar para dar atenção a essas pessoas. Mas o Senhor Jesus para. Ao vê-los, verso 14, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O Senhor Jesus dá uma orientação simples. Ele determina: você vai fazer o seguinte, você vai fazer isso, isso, isso. Ele dá atenção e ele dá a orientação necessária. Somente isso. O que depende agora é dos leprosos atentarem para a orientação do Senhor Jesus e obedecerem e cumprirem. E se eles fizerem isso, a coisa vai acontecer. E diz o texto: aconteceu que, indo eles, foram purificados. Obedecendo a palavra do Senhor, a coisa aconteceu. Gostaria que você entendesse uma coisa. Qualquer pessoa pode obedecer a orientação do Senhor Jesus. Não precisa ser crente. E qualquer pessoa pode ser abençoada. Não precisa ser crente. Só precisa obedecer à instrução do Senhor. Se você obedece, você é abençoado. E foi isso que aconteceu com esses 10 leprosos. Obedeceram imediatamente. Foram purificados, foram curados da sua lepra. Às vezes aquela pessoa, no nosso entendimento, nunca vai se converter. E você acha: eu não vou perder tempo falando com ele. Mas às vezes, só basta uma palavra, e deixa que o Espírito Santo no coração transforme o que precisa ser transformado. E é isso que aconteceu. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Dos 10, apenas um teve um sentimento de gratidão. Ele era necessitado como os outros, clamou como os outros, obedeceu como os outros, mas apenas ele teve gratidão no seu coração para voltar e adorar o Senhor Jesus. Apenas um. Qual é a diferença de uma pessoa que verdadeiramente é crente, é salva, tem o Espírito Santo de Deus e é abençoada por Deus, e uma outra pessoa que não é crente, não tem o Espírito Santo de Deus, mas de igual forma é abençoada? O que nós podemos ver claramente é um sentimento de gratidão. Aquele que não é crente, ele vai receber
a dádiva, vai receber a bênção e vai seguir a sua vida. Vai olhar o Senhor Jesus como se fosse um gênio da lâmpada mágica, que basta apenas esfregar e ele está lá pronto para responder os seus 3 pedidos, os seus 3 desejos. E depois, quando você não quer mais, ele volta para a lâmpada. Essas são pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que não o têm como Senhor e Salvador de sua vida. Sempre tem problemas, sempre reconhece que o Senhor Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa. Trata como se fosse mágica, mas não tem a gratidão no seu coração. Aquele que um dia foi salvo, ele tem essa gratidão, e ele volta para adorá-lo. E aí eu gostaria de fazer essa pergunta retórica: qual dos 2 grupos nós nos identificamos? Com aqueles que são abençoados por Deus, reconhecem que foram abençoados e têm o coração grato, e volta para adorar o Senhor? Que reconheço que o Senhor, Ele é poderoso, Ele pode fazer muito, e sempre quando eu estou com problema, eu recorro a Ele, e Ele me abençoa, mas eu não tenho nenhuma necessidade de voltar e me tornar membro de uma igreja e congregar para adorar junto com a comunidade de fé. Qual dos 2 grupos eu pertenço? Eu não quero ter compromisso com a igreja. Eu sou de Deus, eu acredito em Jesus, eu sempre faço minhas orações, mas eu não quero fazer parte do corpo de Cristo e adorá-lo com a sua igreja. Aquele que tem verdadeiramente um coração grato, adora ao Senhor. O que nós podemos levar para casa, irmãos? O que nós temos para nos lembrar do dia de hoje? Primeiro texto: o Senhor Jesus é o nosso maior presente. Não são os bens materiais. Cristo é o melhor que poderia ter acontecido em nossas vidas. E isso vale a pena o nosso esforço. Vale a pena estar a nossa juventude ou a nossa idade muito avançada, vale a pena, porque Cristo é suficiente. O segundo texto, vocês lembram qual era o segundo texto? Era o texto Zaqueu. Temos realmente a intenção do nosso coração de renunciar aquilo que não nos é próprio, aquilo que nós entendemos que não cabe na vida de um homem que busca o Senhor Jesus, sejam palavras, sejam atitudes, sejam bens materiais. Será que vale a pena ficar brincando de igreja? Você diz que é do Senhor, mas você tem uma vida paralela, você tem o seu pecado de estimação, e você não abre mão disso. É ter um caráter reformado, ter um caráter mudado, é saber que o que está errado na sua vida e você deve abrir mão e você deve abandonar. É a mentira, é a falação imprópria nos lábios de um crente. Terceiro texto, é a mulher do nardo, né, que embalsamou o Senhor Jesus. Dedicar aquilo que lhe é precioso. Nós estamos dispostos a dedicar ao Senhor aquilo que nos custe alguma coisa, não o que está sobrando, não aquilo que, tanto faz, tanto fez, está sobrando, vamos dedicar ao Senhor, mas aquilo que realmente é importante para você, seja a sua carreira, a sua juventude,
seja a sua família, seja os seus bens materiais. Estamos dispostos a dedicar ao Senhor aquilo que nos custe verdadeiramente? E o quarto e último ponto para levarmos para casa são os 10 leprosos. Se somos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos fez, nós precisamos fazer parte da comunidade dos adoradores do Senhor, fazer parte de uma comunidade que ama o Senhor, não apenas que é abençoado pelo Senhor, não apenas que tem interesses pelo Senhor, mas que ama e que está aqui para adorá-lo. Que o Senhor crie este coração grato em nossas vidas. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, pela tua palavra, Senhor, pelos ensinamentos. Livra-nos, ó Pai, de cometermos os erros, de termos uma interpretação equivocada sobre a verdadeira gratidão. Que nesses 22 anos que esta igreja está aqui, estabelecida neste lugar, nós possamos manifestar a verdadeira gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor transformou em nossas vidas, e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer na vida e por esta igreja, Senhor. É esta oração que nós fazemos, com gratidão em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, amados.